encarnados! Tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Bonfim e sejam muito bem-vindos ao Espiritismo em mais de 5 minutos. Hoje estamos aqui no nosso novo quadro, Aprendendo com Espiritismo. É o nosso quadro voltado para os estudos, seja das obras básicas, seja ainda de outras obras da doutrina espírita que foram escolhidas para tratarmos no decorrer de um determinado período através de um estudo aprofundado desse livro, dessa obra. Como vocês podem ver aqui, o nosso livro de estudo é o livro A Gênese, a quinta obra do Pentateuco Espírita. Então, como vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações para você não perder nada desse nosso estudo. Você vai poder acompanhar na nossa playlist que a gente sempre vai deixar aqui disponível para que vocês assistam e acompanhem cada uma das aulas, das atividades que nós fizermos aqui também no nosso canal do YouTube. Lembrando, pessoal, que esse estudo da obra A Gênese é uma parceria a convite do Centro Espírita Flor do Canteiro de Salvador, na Bahia, ok? Então, fiquem agora com o nosso estudo de hoje. Vamos dar continuidade aos estudos do livro A Gênese, capítulo 3. Para quem teve acesso ou estava presente à discussão de 15 dias atrás, falamos sobre o capítulo 2, Deus, a origem de tudo, de todas as coisas, a criação e tudo mais. E hoje a gente vai falar, se me corrija se eu estiver errada, sobre o capítulo 3, que trata do bem e do mal, do instinto, inteligência, destruição dos seres vivos. E antes de entrar no assunto, eu não sei se vocês ficaram com essa mesma impressão, mas eu, quando estava revisando, tive essa impressão de que estes dois capítulos, o passado e o atual, tem tudo a ver com o momento em que estamos vivendo. Não é só pelo agravo do coronavírus, mas toda essa realidade em que estamos vivendo de pandemia, ela tem aflorado muito o mal das pessoas e também muito o bem das pessoas. Muita coisa está sendo consequência deste mal das pessoas. E não é só o fazer o mal, é aquela coisa que vem de dentro, que a gente não controla, os nossos demônios interiores, os nossos defeitos, as nossas fraquezas e as suscetibilidade de escutar o que não deve. Olha, tu tá desenhando. E eu estava dando uma lida e veio muito isso, sabe, das pessoas estarem piorando os seus estados físicos, emocionais, por conta de todas as privações, por conta de todo o sofrimento, de toda a dor que a gente está vivendo e que a gente está vivendo, não só por conta da doença, mas dessa convivência maior consigo mesmo e com o outro. Tudo isso muito aflorado, então, falar, discutir sobre a origem do mal, do bem, deste ciclo, me fez pensar muito nisso que a gente está vivendo agora, como um exemplo real e concreto. Sabe? Não sei se vocês tiveram a mesma percepção, mas isso foi o que eu tive. Então, à medida que você, Du, for falando, eu acho que dá para a gente usar também como um exemplo concreto, né? Pela experiência que estamos passando. Mas a gente já levou muito tempo ajustando o áudio, o som. Vamos pedir iluminação, que Deus nos abençoe e pode iniciar. Gente, isso aí que Mani falou agora. Muito boa noite para vocês que estão aqui com a gente hoje. Eu sou Eduardo Bonfim, podem me chamar de Dudu. Quem está aí comigo é Manuela Argolo, Mani. Mas nós somos pessoas espíritas, mas vivendo no mundo
como homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, adultos do mundo. E isso implica em algumas questões que estão diretamente ligadas aos capítulos que nós estudamos anteriormente, como o Mani já trouxe. Foram 2 capítulos anteriores a esse, porque esse é o terceiro. O primeiro capítulo foram Caracteres da Revelação Espírita, que foi um capítulo, basicamente, em que Kardec vai falando sobre as características de como a doutrina espírita ela foi revelada para a humanidade. Então, até aí, tudo ok, tudo beleza. O capítulo seguinte, que é o capítulo 2, é o capítulo que fala especificamente sobre Deus. E aí, nesse capítulo, Kardec vai discorrendo e falando que essa é uma característica dessa obra. Kardec vai trazendo, de acordo com os estudos já apresentados nas outras obras básicas, essa origem de Deus, o porquê Deus, tomando como princípio que somos espíritos, que Deus é a origem de tudo, mesmo para aqueles que não acreditam em Deus. E Mani já trouxe uma história de uma criança que se colocava como ateu, e a mãe dele muito religiosa em processo de perder a fé. E esse filho leva essa mãe a esse reencontro com Deus. Então, mesmo aqueles que não estão ligados, que não têm essa ideia de Deus, tem ali em si algum princípio. Até porque os ateus existem para dizer que Deus não existe. Então, é um constante movimento e processo de tentar comprovar algo contrário. Uhum. E hoje, que é o nosso 4º dia de estudo, mas estamos no capítulo 3, e aí vocês podem perguntar, mas Dudu, por que é o 4º dia de estudo se nós estamos no capítulo 3? Porque nós também fizemos uma introdução sobre essa obra, com base na própria introdução do livro. Hoje, o nosso capítulo é o capítulo 3, que vai falar sobre o bem e o mal. E eu já coloquei aqui em cima para vocês a origem por uma questão muito simples. No capítulo anterior, a gente estuda que Deus é o princípio de tudo. Como temos lá no Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa é a definição do que é Deus. Pois bem, se temos essa definição, se temos esse entendimento, podemos virar e dizer aqui a todos vocês que o bem provém de Deus. Então, se o bem provém de Deus, e Deus criou tudo e todas as coisas, o mal também vem de Deus. Confere ou não confere? Escrevam aí pra gente nos comentários. Eu esqueci o nome agora. Escrevam aí, a gente vai dar um tempo para vocês escreverem. A pergunta é, se Deus criou tudo, Deus é a origem, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e Deus é a pura bondade existente, mas Ele criou tudo, então o mal também veio de Deus? Cadê a galera? Ih, mano, esse pessoal não tá na aula, ó. Denise falou, cadê a coragem? Gostei. Ô, gente, eu vou olhando pro lado assim, porque a tela você tá do no Instagram, computador. eu projetei aqui no computador, então eu vou vendo o que vocês escrevem, tá? Uhum. Eu entendi, você fez isso também para não aparecer mais espelhado, né? Eita, Genoveva disse que a maldade vem de Deus. Deus é mau, então. É isso? Vamos lá. No item 2 desse livro, que é a Gênese. Cadê aqui a câmera? Aqui. Vocês estão vendo? Tô vendo o bem e o mal, tô vendo. A origem do bem.
O primeiro tópico é origem do bem e do mal. No item 2, se o mal, estando nos atributos de um ser especial, que se chama Arimane, ou Satã, de duas coisas uma. Ou esse ser seria igual a Deus e, consequentemente, tão poderoso quanto ele, e de toda a eternidade igual a ele, ou lhe seria inferior. Mas vamos lá. No primeiro caso, haveria duas potências rivais lutando sem cessar, cada um procurando desfazer o que a outra faz. É um conceito interessante. E se opondo mutuamente. Essa hipótese é inconciliável com a unidade de vistas que se revela na disposição do universo. E aí eu já seguro aqui esse ponto primeiro. É muito comum, nos processos de construção da sociedade, que tenhamos construído lá no início uma cultura politeísta, ou seja, a crença em vários deuses, por não sabermos, enquanto sociedade, explicar cada um daqueles fenômenos. Então, a chuva era um deus, o sol era um deus, o fogo era outro deus, e por aí ia. Cada elemento da natureza representava um deus. Ao tempo em que a sociedade foi se desenvolvendo e entendendo que Deus era o princípio de tudo. Só que nesse mesmo processo de construção da sociedade, nós fizemos um processo automático de criar uma força oposta a Deus, como se fosse um opositor, alguém com capacidade tão grande de se opor a Deus que conseguiria, inclusive, bater de frente com ele, jogando as criaturas de Deus para o penhasco, para o abismo completo. Inclusive, tem uma novela que está trazendo isso como algo de forma bem marcada, que é uma novela com um nome muito parecido com a nossa obra, que é Gênesis. É uma obra que teria ali, dentro da doutrina espírita, alguns conceitos de questionamento. Mas não um questionamento com o objetivo de embate, de guerra, nem nada do tipo. É apenas e tão somente, nós vamos ver isso aqui, o entendimento de que o mal não tem um poder tão intenso, tão forte, ao ponto de conseguir disputar com Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas vamos lá, porque Kardec trouxe duas hipóteses. Então, a primeira hipótese seria de que existiria aí uma força tão poderosa, considerando que o mal é representado por uma figura, seja ele Satã, o demônio, Lúcifer, ou qualquer outro nome que vocês queiram usar, Beelzebub, Sete Pele, qualquer coisa do tipo, nós teríamos aí um conceito equivocado, porque não tem como existir uma força que se opõe a Deus para tudo o que existe no universo. Não tem como. E a gente vai entender. A segunda hipótese, que foi aquela de que esse ser seria tão poderoso ou tão gigantesco, Kardec vai dizer, no segundo caso, esse ser, sendo inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinado, não podendo ter sido igual a ele de toda a eternidade. Sem ser seu igual, teria um começo. Se foi criado, não pode tê-lo sido senão por Deus. Deus teria, assim, criado o espírito do mal, o que seria uma negação da infinita bondade de Deus. Ora, admitirmos que exista uma força, uma energia, ou até algo ou alguém que consiga ter a força de se opor a Deus,
significaria dizer que Deus criou o próprio mal. Porque sendo aí que esse demônio, esse Lúcifer, essa entidade maquiavélica, cruel, de extrema maldade, ela teria sido criada por Deus, que é o conceito adotado em algumas interpretações de que Lúcifer é um anjo caído que criou uma grande rebelião nos céus contra as ordens e os desígnios de Deus. E por isso, criando esta revolução, ele traz o mal para a terra e foi condenado a comandar o inferno por toda a eternidade, gerando ali as punições para os sofredores, ou ainda tentando nessa disputa e nessa guerra levar almas para o seu lado, comprovando que a teoria de Deus de que deve acreditar na humanidade é uma teoria falha. Entretanto, diz Kardec no item 3, o mal existe e tem uma causa. Os males de todas as espécies, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que importa distinguir. São os males que o homem pode evitar e aqueles que independem da sua vontade. Entre estes últimos, é preciso colocar os flagelos naturais. E aí, obviamente, eu vou apagar aqui, porque a gente vai usar mais coisas. Uhum. Obviamente que nós estamos nesse processo em que buscamos entender que o mal ele existe. Mas a gente precisa relembrar dos conceitos que a gente já vem falando aqui no nosso estudo. O conceito primordial para a gente entender a origem, a causa, o que causa o mal, é entender uma expressão muito interessante, que já falamos aqui muitas vezes, livre-arbítrio é essa expressão. Mas por que a gente precisa lembrar dessa expressão? Por um motivo simples e claro. O livre-arbítrio nada mais é do que o ponto de escolha daquilo que eu vou fazer em uma determinada ação. Então eu tenho aqui, ó, livre-arbítrio. Vou colocar embaixo para ficar. Vocês estão vendo aí, não estão? Não. Livre-arbítrio. Nós temos essa expressão porque essa expressão está associada diretamente às nossas decisões. Decisões. As nossas decisões serão e nos levarão a consequências, sejam elas consequências boas ou más. Voltamos ao conceito de bem e mal. Voltamos a esse conceito. Ou seja, a origem que Kardec diz aqui, porque ele fala, o mal existe, mas o mal existe com uma origem. A origem é com base nas nossas escolhas. Por quê? Porque as nossas escolhas, das decisões que tomamos, vão gerar consequências. E essas consequências serão boas ou más, de acordo com a forma com que reagimos ou agimos para cada uma das decisões que precisamos tomar. De forma bem prática. E aí, trazendo os exemplos que Mani trouxe lá no início para a gente, como um gancho para o que estamos vivendo atualmente. Um processo de pandemia na Bahia, aí onde muitos de vocês estão, onde o Cefloc está hoje, e isso, a ausência do bem, Denise, onde o Cefloc está localizado hoje, nós temos um estado que está num processo de toque de recolher.
E aí muitos de vocês podem dizer assim, mas eu não entendo o que é isso, toque de recolher. Toque de recolher, para mim, parece aqueles negócios da época da De ditadura, bandido. que a pessoa tinha que ficar enclausurada dentro de casa e tal e tal. Toque de recolher é uma expressão fácil de entender. Você precisa ficar em casa de 8 da manhã, das 20 horas até as 5 da manhã. Não pode ter circulação de pessoas na rua, exceto os serviços que estão ali classificados como serviços de fato essenciais. Por exemplo, a área Farmácia. da saúde, a área médica, é um serviço extremamente essencial. A área de telecomunicações, telefonia, essencial. A parte de energia elétrica, essencial. Serviços essenciais são aqueles serviços caracterizados, identificados como serviços que a humanidade precisa como recurso mínimo de essência para a sua sobrevivência. Então vejam vocês, qual é o exemplo que a gente quer trazer aqui? Quando eu escolho ultrapassar o limite de uma regra, de algo que foi estipulado para o bem comum, eu estou utilizando do meu livre-arbítrio. E utilizando do meu livre-arbítrio, aquilo irá gerar consequências. Quais as consequências podem ser geradas? As punições previstas em lei para quem desrespeita o toque de recolher. Inclusive, detenção, ou seja, prisão. Ok? Então, esse é um conceito de algo que eu estou transgredindo de forma consciente, porque eu conheço. Se eu sei que não pode ser feito isso por um motivo e estou fazendo, eu estou transgredindo através do mal. Como assim do mal? Se eu sei que é algo, que existe uma regra, e eu estou desrespeitando essa regra de boa convivência da sociedade, eu estou praticando o mal. Vamos a outro exemplo mais prático, mais vivencial. Vamos supor que todos estejam respeitando esse horário do toque de recolher. Mãe, pode me interromper, porque não é sempre que eu olho para cá não, tá? Se você precisar falar alguma coisa. Vamos supor que todos estejam respeitando o toque de recolher. Beleza? Até aí, ok, Dudu. Tudo certo, todo mundo respeitando, tudo maravilhoso. Fechou. Mas eu fico de 5h01 da manhã até 19h59, eu fico circulando na rua sem o uso de máscara. Eu até tinha uma aqui para poder demonstrar, mas enfim, não estou achando agora. O uso de máscara. E por isso, eu fico na rua sem usar a máscara. Estou, de novo, usando o livre-arbítrio. Ah, eu escolhi que eu não vou usar máscara. E aí eu escolhi que eu não vou usar máscara. A partir do momento que eu tomo a decisão, mais uma vez, de não usar a máscara, estou eu assumindo a responsabilidade das consequências que possam, dali, dessa minha escolha de não usar a máscara, as consequências que isso pode gerar. Que consequência isso pode gerar? Eu posso ser um vetor de transmissão em grande potencial, porque eu posso estar transmitindo para as pessoas uma doença com uma alta taxa de letalidade, estamos caminhando para 250 mil desencarnados. Uhum. Eu posso ser um vetor de aumentar o volume de pessoas que precisam de oxigênio. E aí a gente tem um exemplo lá em Manaus, faltando oxigênio. A gente tem exemplos aqui no interior de Minas, no norte mais especificamente, faltando oxigênio. Regiões Aqui na Bahia, 100% de hospitais lotados, a maioria, capital e região metropolitana. E aí, gente, quando falamos em hospitais 100% lotados, estamos falando que isso vai afetar
aquelas pessoas que não apresentam nenhuma doença associada ao novo coronavírus, que de novo ele já não tem mais nada, de tanto tempo que ele está com a gente. Essa doença vai afetar as pessoas que têm questões cardíacas, outros níveis de questão respiratória, questão neurológica, questão vascular, questão sanguínea, todos os níveis de doenças que precisam de atendimento e não será possível suprir. Por quê? Porque eu escolhi, através do meu livre-arbítrio, não usar uma máscara de pano para cobrir a minha boca, o meu rosto, o nariz e a boca, porque a máscara ela é feita para cobrir o nariz e a boca, não é para proteger o queixo não tem risco, tá? E não é para proteger a testa, é nariz e boca. Porque aí eu utilizo o meu livre-arbítrio da forma mais adequada. Porque quando eu escolho não usar a máscara, eu estou utilizando o meu livre-arbítrio, que me gerará consequências que me conduzirão ao mal. Mas aí você está querendo dizer que eu sou mal? Não, eu estou querendo dizer que você é responsável pela utilização do seu livre-arbítrio. E por ser responsável, a consequência que ela gera, você é o responsável. E a gente pode fazer e cometer um ato de crueldade com pessoas que nós nem conhecemos, pelo simples fato de transitarmos sem o uso de máscara. Por quê? Porque eu vou usar o meu livre-arbítrio, a minha liberdade. Vamos pensar sobre isso. Emmanuel vai nos dizer na obra que leva o seu próprio nome, Emmanuel, no capítulo 5, no início, que a boa ou a má utilização do livre-arbítrio nos gerarão consequências boas ou más de acordo com a forma com que tomemos as nossas decisões. A escolha é nossa. O poder da decisão está nas nossas mãos. Então Deus não cria a maldade, mas Deus nos criou, nos dando a todo momento a liberdade de tomarmos a decisão para quais caminhos iremos seguir. Quer falar alguma coisa, mãe? Não, tá tranquilo. Você fez a ligação também com o que eu estava pensando, assim, que eu comentei no início. Ótimo. Realmente tudo tem a ver com as nossas escolhas, o que a gente faz com a nossa vida e as consequências disso, que podem gerar tanto o mal quanto o bem. Isso mesmo. E aí, voltando a esse ponto aqui, porque a gente precisa caminhar nos outros itens da obra, Kardec vai nos trazendo todos esses conceitos e entendimentos do que é o bem e o mal, a sua origem, com base nas decisões que fomos tomando todos os dias. O mal, ele se fortalece com base na omissão do bem. Ou seja, se eu tenho atitudes que vão me levar ao mal, a minha escolha do mal, de ter atitudes maldosas que levem ao mal, ao invés de prevalecer ou de buscar trazer a predominância do bem, estou eu ali reforçando o mal que existe em mim e para a sociedade. Nós precisamos ter claro em nossas mentes que o mal ele não está velado, principalmente, Mani, hoje, na sociedade, o mal não está velado. É muito claro. A gente consegue enxergar de forma muito clara. Pode falar, Mani. Não, eu disse, é verdade. As coisas... tem muita coisa que realmente é velada, é escondida, mas a grande maioria é como se não tivesse mais o filtro, já não se importasse tanto e age com naturalidade a certas ações que são fruto de escolhas, não vou dizer maligna, mas escolhas
que não respeitam a integridade do outro, que não é fruto de amor ao próximo, nem de a si mesmo, que provocam o mal, o sofrimento. E vamos a exemplos claros novamente. A gente sempre reforça aqui nos nossos estudos que quando a gente faz a leitura do livro é para trazer o conceito, mas a gente busca sempre trazer de acordo com as nossas vivências, com o que a gente vivencia, com o que a gente conhece de histórias, para que a gente possa ter claro determinadas coisas de acordo com a nossa vivência na sociedade. Então vamos a exemplos claros. Porque roubar é um ato Errado? que leva à maldade. Não é isso? Uhum. Sim. Certo. E o que vocês poderiam me dizer sobre falar mal do outro? Ou seja, praticar maledicência. Misericórdia é tão grande, maledicência. Quase não deu. E o que vocês me dizem da maledicência? É também uma forma de maldade? Há quem diga que é uma maldadezinha. Ou Tem que gente mal que tem diz que falar. está fazendo. Não, jamais. Não, eu fazendo maledicência nunca. Eu só comentei o que eu vi. Você não comentou o que você viu. Quando você faz com a intenção, com o objetivo de levar o outro a ser prejudicado. Isso é maledicência. Porque falar uma coisa ou outra, todos nós faremos. Todos nós falaremos. Agora, a partir do momento que você fala com o objetivo de denegrir o outro, de jogar o outro no limbo, jogar no chão, espizinhar. Ah, você viu não sei quem? Nossa, gente. Isso acontece tanto em casa espírita que vocês não têm ideia. Vocês não fazem ideia do tanto que isso acontece nas casas espíritas. Mas imagine vocês, dentro da casa espírita, isso acontece, que era um lugar em que as pessoas, muitas delas, colocam máscaras, não a máscara de proteger a boca e o nariz, mas as máscaras psicológicas para esconder aquilo que se tem de potencial negativo, para posar de bonzinho, de boazinha. Mas na primeira oportunidade que tem, eu tô ali, ó, espizinhando, falando mal, levando aquele sentimento de que eu vou prejudicar o outro. Isso é grave. Isso aqui também é. Obviamente que cada uma na sua proporção, mas isso aqui é gravíssimo. Quando nós fazemos o uso disso aqui com o objetivo de denegrir o outro. Ok, eu não quero interromper a construção da ideia, não, mas Denise se cansou de dizer que não tem S e está dizendo que é para você escrever de qualquer jeito mesmo que tá beleza, mas não tá não, ela tá certa, a língua portuguesa diz que é sem o S. Dene, defenda, Dene, seu ponto de vista. Pois é. Tá sem o S. Ó. Tá sem o S. Tá sem o S ali, Denise. Não sei onde você viu o S. E aí, continuando aqui, mas obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Isso. Muito obrigado. E aí a gente precisa entender que essas duas palavras que a gente colocou aqui são simples. A gente pode colocar aqui orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo são males da humanidade.
Eita, será que deu aí? Apareceu? Ali Só tá dá escrito para ver o Males, mar. viu, gente? Acredite em mim. Ali, ó. Males. Bom, São males, são chagas da humanidade como um todo. E é importante que a gente entenda, e isso é dito na doutrina espírita, o orgulho é quando eu estou certo o tempo todo. Ninguém sabe mais do que eu sou o detentor da verdade, eu sou o melhorzão, eu sou o bonzão, e ponto final. Isso aqui é orgulho. É quando eu não aceito ouvir o que o outro tem a me dizer. Por quê? Porque só eu falo, só eu sou ouvido. E aí não tem como eu não fazer referência, porque é um dos assuntos mais falados na humanidade brasileira nesse momento, que é alguns participantes do Big Brother. Não tem como não falar isso, não tem como dissociar isso. É uma questão da sociedade. Quantos participantes estão ali utilizando-se do orgulho? Eu sou o detentor da verdade. Eu sei de absolutamente tudo. Eu sou o bonzão. Ninguém, você não é melhor do que eu, porque eu sou muito bom. Não tem como você alcançar o meu nível. E são essas coisas que nós vamos reforçando todos os dias em nossas escolhas e em nossas atitudes. Mas sigamos. E o egoísmo? O que o egoísmo tem a ver com essa história? Tudo. É quando você diz, ó, só eu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Olhem só para mim. Só eu que sou bom. Só eu que sei de tudo. Opa, ó. É o quê? Tem o que aí? 1 quilo de farinha? É meu. Me dê. É meu, me dê. Não, tem aqui, tem a água, tá cheia nesse copo. Esse copo tem 1 litro de água. nossa, É. Ele tem 1 litro de água. E aí, a gente precisa encher a água dos copinhos do centro, Eduardo. Mas só tem essa água que está no seu copo, que acabou de encher. Não, o copo é meu. A água é minha. Odu. Eu sei É que ainda isso. tem, eu sei que ainda tem dois tópicos importantes para falar, mas você tocou na questão do Big Brother e a gente está falando do mal, e é importante, acredito eu, esclarecer para todo mundo que o Big Brother, ele é um experimento psicológico que não é sobre quem está lá dentro, é um experimento psicológico para a sociedade. Quem de verdade é a questão do Big Brother é o público, somos nós. E se a gente parar para pensar neste Big Brother atual, onde está muito evidenciado a questão da maledicência, do orgulho, do egoísmo, a gente vai conseguir, se sairmos para olhar de fora, a gente vai conseguir perceber que o mal foi cultivado por nós brasileiros, porque essas poucas semanas do Big Brother fez aflorar um ódio da população para determinadas pessoas ali dentro, que gerou, eu não sei nem explicar direito, mas gerou um movimento tão grande, repito, de ódio, que fez esses dois últimos paredões não é, mostrar exatamente do que a população é capaz. Essa última que saiu, ela saiu e ela está, sim, com a vida destruída. E quem foi que destruiu? Ela causou muita coisa? Causou. Consequência do ato dela? Sim. Mas a movimentação que foi feita do lado de fora por nós, telespectadores, foi muito mais pejorativa. Quem somos nós para... Pois é. Quem somos nós para vibrar com alguém que perdeu o trabalho, para alguém que foi xingado, para alguém que vai ser execrado, para alguém que vai ser marginalizado da sociedade?
Isso a gente não está pensando. A gente só está pensando bem feito que perdeu seguidores, bem feito que perdeu o contrato, bem feito para deixar de ser orgulhosa, para deixar de ser um monte de coisa. Talvez, quem sabe? E a gente que contribuiu muito, e as nossas consequências, e o que é que a gente vai carregar nas costas? Vou além, Mani. Vou pegar isso que você falou e vou além. Como é de fato que nós agimos? Eu não estou dentro de uma casa confinado com 19 pessoas que eu não conheço, que eu não convivo. Como é a minha atitude? Como é a minha postura no dia a dia em meio à sociedade? Porque não tem câmeras me filmando. Uhum. Não tem câmeras como a gente vê no programa. Mas existem câmeras, as da minha consciência. Essas não tem como apagar. Eu posso apagar para o outro. Para mim mesmo eu não consigo. E aí vem o ponto-chave, porque aí a gente já passa para o outro item, que é o instinto e a inteligência, que são diferentes, são distintos. Instinto, diferente da inteligência. Da inteligência. Instinto é agir com aquele impulso de que vai fazer algo de modo automático. Por exemplo, respirar é instintivo, porque o nosso corpo necessita da respiração para fazer todos os seus processos orgânicos para nos manter vivos. Isso é processo do nosso instinto. Já adquirimos essa necessidade. O fato de piscar os olhos é instinto. Inclusive, o meu está coçando agora, eu não deveria. Instinto. Isso é instinto do nosso organismo. Quando você fica muito tempo embaixo d'água, o instinto do seu corpo é lhe tirar daquilo ali. É um instinto de sobrevivência. O nosso organismo tem esse instinto. E lá, antigamente, era muito natural, e a gente entra nesse ponto lá no finalzinho do capítulo, que é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Aí a gente já junta esses dois por conta do nosso tempo, 44 minutos. A gente vai observando que o nosso instinto de sobrevivência lá no passado era de começar guerras para poder se salvar. Os homens primitivos tinham que caçar. É instintivo isso. Ele tinha que fazer isso como instinto de sobrevivência. Isso nos leva a agir de forma instintiva. Mas o que é que isso difere da inteligência? A inteligência é algo a mais. É quando você tem a capacidade de decidir as coisas. A inteligência é o livre-arbítrio aplicado. de forma aplicada dos nossos instintos. Porque eu posso simplesmente, se eu tivesse presencial com vocês, eu usaria esse exemplo de pegar esse giz de forma instintiva e jogar em alguém por brincadeira. É um instinto, eu tenho esse hábito. O instinto vem através de hábitos constantes e frequentes. E a gente vai fazendo as coisas de forma automática, sem nem nos darmos conta do que estamos fazendo de forma instintiva. A inteligência nos leva ao pensamento, a pensar antes de agir, a raciocinar. Ou seja, é a aplicação do nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, voltada
para o bem. Mas o instinto é mau em essência, Eduardo? Não. Porque no instinto de sobrevivência, o seu organismo precisa respirar para que mantenha o corpo físico vivo. O coração está batendo. Mas é um processo instintivo do corpo. O corpo já sabe como funcionar. Ele aprende a agir por instintos para essa característica de sobrevivência. E quando a gente fala da inteligência, é a aplicação desse livre-arbítrio. Beleza. Então eu agora tenho aqui, vou utilizar da minha inteligência, desse recurso que eu tenho de inteligência, para criar uma bomba. Uma bomba que tem por objetivo dizimar uma população. Foi exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Vejam vocês que o tempo inteiro a gente vai estudando as coisas dentro da doutrina e entendendo que na sociedade o uso da inteligência pode ser aplicado de uma forma boa ou não. Então, se eu tenho uma bomba que tem um poder de letalidade gigantesca, eu preciso de um outro equipamento para soltar essa bomba. Mas tem que ser um equipamento que consiga subir bastante para jogar essa bomba e dizimar essas pessoas. Então, existe esse equipamento? Existe. O que é? O avião. Opa! Aquele brasileiro doido criou o avião? Criou, o Santos Dumont. Ah, ótimo. Eu vou usar o avião, vou prender a bomba ali, vou apertar um botão, vou soltar, vou matar todo mundo. Por quê? Porque me atacaram primeiro, então eu tenho que devolver na mesma moeda. Ou numa moeda mais forte, para mostrar que eu tenho poder, trazendo aí novamente o fortalecimento do orgulho, do egoísmo. Eduardo, mas era uma situação de guerra, que começou com alguém, e alguém precisava terminar. Mas a forma com que decidimos terminar foi inteligente para qual dos dois lados? Para qual dos dois lados? Para o bem ou para o mal? Todos nós vamos responder pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. Em determinado momento, a sociedade, era comum na sociedade, que uns matassem os outros para sobreviver, para se alimentar. E aí a gente vai lá no último item do capítulo, que é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Era natural que isso fosse feito e ocorresse para que eu pudesse utilizar o instinto para sobreviver. Pois o outro mais fraco do que eu em força física me daria ali os nutrientes. Aos poucos, a sociedade, o povo, a humanidade, foi entendendo quais caminhos poderiam seguir. Mas vejam vocês, quando falamos em tudo isso, estamos trazendo uma perspectiva e uma visão materialista, até para tratar desses assuntos. E o nosso viés é um viés espiritual, porque nós somos espíritos vivenciando a experiência na matéria. Então, todos esses conceitos que nós trouxemos hoje, vocês podem pegar ele diretamente e avaliar sob a ótica do espírito imortal. E aí a gente vai entender que o bem e o mal serão consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes. E quem escolhe não é o corpo físico que aqui está, mas sim o espírito, que não precisa agir de forma instintiva para tomar as decisões que devem ser inteligentes, raciocinadas, bem pensadas e planejadas. Somos espíritos vivenciando a experiência material. Esse momento, eu estou, Eduardo. Esse momento, Mani está como Mani. E nós vamos nos conduzindo e aprendendo com essa nova experiência. Mas não nos esqueçamos, somos espíritos de longa data, vivenciando diversas experiências, adquirindo conhecimentos necessários para o nosso
próprio desenvolvimento e progresso moral e espiritual. Somos espíritos. Toda vez que a gente pegar um capítulo desta obra, nós sempre vamos nos lembrar da perspectiva do espírito imortal. Somos espíritos. Não esqueçam essa parte. Vocês podem esquecer tudo que a gente falou aqui hoje. Tudo. Mas não se esqueçam que somos espíritos. E não se esqueçam do livre-arbítrio. Se não nos esquecermos de que somos espíritos e que temos o livre-arbítrio, teremos a inteligência para fazer as escolhas da melhor maneira possível. Mas, Eduardo, do jeito que você está falando, parece que você não comete erros, que você é um perfeitão. Queria muito, queria demais. Mas não sou. Mas isso não nos dá o direito, não nos dá o fato, não nos dá o direito e nem o poder de dizer que o outro não conseguirá crescer ou se desenvolver pelas suas próprias limitações. Ele é quem precisa superar e ultrapassar essas barreiras. Cada um de nós, todos os dias, vai vivenciar uma experiência difícil, algumas alegres, outras tristes, algumas fáceis, outras difíceis, mas todos nós, sempre, vivenciaremos uma experiência neste mundo, enquanto espíritos encarnados. Tudo quem vivencia é o espírito, em diferentes estágios vibratórios. Não nos esqueçamos. Quando trouxemos o Big Brother como exemplo, não é para fazer com que vocês assistam, mas é para que vocês tenham uma visão de que aquilo ali pode ser um retrato da sua vivência diária. Aquelas pessoas que estão ali, que foram selecionadas, são pessoas. São espíritos encarnados vivenciando o seu momento evolutivo. A sua experiência evolutiva. Não nos cabe o poder de espizinhar as pessoas depois que elas saem de lá, nem mesmo quando elas estão lá dentro. Mas, Eduardo, é um jogo de julgamentos. Sim. E quem diz que nós temos o poder de julgar? Como Mani disse, o programa é um exercício para nós que estamos aqui fora também e talvez principalmente para olharmos para dentro de nós e avaliar se de vez em quando a gente fala coisas aqui e de repente não está ali dizendo outra completamente diferente. Quantas vezes, Mani, eu e você já presenciamos pessoas no trabalho espírita que aqui está te dando um abraço, beijinho, oh, como eu gosto de você, mas na primeira oportunidade em que você vira as costas, ela está falando mal à torta e à direita. Quantas vezes? Tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Porque tudo o que vivemos na sociedade está sendo visto. Não pelos outros. Os outros pouco importam que vejam ou não. Mas a sua consciência, quem você é, e isso não está gravado no corpo físico. Isso está em você, espírito. Isso ninguém vai desfazer. Ninguém vai tirar. Então tomemos cuidado com as escolhas que fazemos, com as atitudes, para que saibamos nos conduzir dentro do bem ou do mal da melhor maneira possível. Encerrando a minha fala, no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da instrução dos espíritos, tem uma instrução bem clara, bem e mal sofrer. O sofrimento ele é inerente à necessidade humana de crescimento e de evolução. Sejam eles por escolha do próprio encarnado, do próprio espírito encarnado, sejam eles por consequências de escolhas da sociedade, da vivência em sociedade. Mas o sofrimento ele é inerente. A grande questão é como vamos sofrer? Como vamos lidar com o sofrimento? Bem
ou mal sofrer. A escolha é nossa, como livre-arbítrio, que é a palavra que eu coloco aqui para encerramento da gente de hoje. Como livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A escolha é nossa. A decisão é nossa. Cabe a cada um de nós saber o que vai fazer ou não. Para que saibamos viver o bem ou o mal, sofrer da forma adequada, utilizando bem o livre-arbítrio, preservando em nós aquilo que temos em essência. Afinal, somos deuses. Somos criaturas divinas. O nosso princípio é Deus. Se o princípio é Deus, não tem como a nossa essência, aquilo que somos de fato, ser algo que nos leve ao mal. Então, atenção ao livre-arbítrio. O tema de hoje é a origem do bem e do mal, o bem e o mal. Mas sem isso aqui, sem entender isso aqui é figurante em todo o processo. Então, observemos a cada um de nós as nossas próprias atitudes. Porque o outro precisa cuidar da sua própria atitude. Não nós cuidarmos de julgar a atitude do outro. Por enquanto, é isso. Não se esqueçam, já vou fazer uma propaganda aqui, Mani. Temos já mais 3 vídeos que estão no @Flor do Canteiro, dos nossos estudos anteriores. Tá? Já foram 3 partes, hoje foi a nossa 4ª parte, não se esqueçam. E lá no canal Espiritismo em Mais de 5 Minutos, também já estão 2 vídeos editados, mas estão lá os 2 vídeos com a nossa fala aqui constante, eu e Mani, um do ladinho do outro. Aqui é um em cima do outro, lá a gente fica um do ladinho do outro, ok? Não se esqueçam de já começar a seguir o perfil aqui do @Flor do Canteiro e também o @espiritismo.5min de minutos. Ok? Mani? Ok. Vamos finalizar, que a gente já bateu 1 hora. E eu sei que metade das pessoas saíram da live e foram para a reunião. O povo esquece das nossas lives de quinta-feira e marca a reunião com o mesmo horário. Hoje é 2. Mas, enfim, faz parte. Depois eles assistem, depois eles pegam. Eu só gostaria de acrescentar uma coisinha. Você falou super bem, fechou também de forma bem congruente, fechando tudo direitinho, trazendo a questão do bem e do mal serem algo que a gente só controla pelas nossas escolhas e que tem sim também aquele outro lado que a gente não controla porque é produto dos outros, da natureza e que a gente acaba sofrendo, né, como efeito colateral, enfim. Eu só gostaria de lembrar que o nosso livre-arbítrio também está para nossas escolhas de se vamos ou não dar a devida importância para o mal do outro. Se a gente tem a consciência tranquila de que estamos fazendo o que é correto, o que é adequado, o que está de acordo com a nossa realidade, a gente não precisa se preocupar com o que o outro está fazendo ou com o que o outro está pensando. Não estou falando da questão do orgulho, não. Orgulho de eu posso, eu sou, não é isso. Estou falando, se você está no caminho do bem, procurando aplicar as lições de Jesus, procurando agir como um homem de bem no mundo em que a gente vive, com a consciência tranquila, a gente não precisa se preocupar com a opinião do outro ou com o que o outro está fazendo. O nome já diz, consciência tranquila e buscar equilíbrio nas nossas ações, nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Nos conhecer da melhor maneira possível para agir da melhor maneira possível. E eu vou encerrar, porque o tempo já extrapolou mais do que devia. Eduardo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. Depois a gente tem que conversar uma coisa em particular, tá?
Mas muito obrigada a você, muito obrigada a todos os presentes. Um beijo no coração. Não dá nem para ver o nome de todo mundo. Deus nos abençoe, boa noite, se cuidem, a situação está piorando cada vez mais, não entrem em desespero, confiem, acreditem e se cuidem. Tchau. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um estudo, hein? E para que você não perca nenhuma das atividades, nenhuma das aulas desse estudo, dessa obra maravilhosa, a Gênese, já se inscreve aqui embaixo, curte, comenta, compartilha e não se esquece de ativar as notificações para você receber todos os avisos de quando tivermos aulas novas, atividades novas ou ainda outros quadros aqui do canal. Lembrando sempre que esse estudo é uma parceria com o Centro Espírita Flor do Canteiro de Salvador. Segue eles lá no Instagram, @Flor do Canteiro. E segue também a gente, o @espiritismo.5min, de minutos. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim e como a gente sempre diz aqui no canal, benevolência, paciência e tolerância. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!